Tenham todos um dia, tarde, noite ou madrugada de livramento, de bênçãos e despertamento do Altíssimo. Vamos aqui, em nome de Jesus Cristo, dar continuidade à palavra perfeita em relação à nossa vaidade espiritual, descrita em João, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 18. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Aleluia. Muito bom. Esses versículos, eles dizem por si só. A gente vê um contexto de Jesus nos ensinando sobre a humildade. E ele ensina que essa humildade consiste em buscar a glória de Deus. Ele nos ensina que a verdadeira humildade é isso. A base é essa. Nós buscamos a glória de Deus e não a nossa glória. Ele estabelece que alguém que promove a si mesmo busque benefício próprio. Mas quem promove o Criador demonstra integridade e total ausência de egoísmo. E vemos isso em várias situações, em pregações, em oportunidades, né, de falar algo da parte de Deus, né? Eles acham que estão falando algo da parte de Deus enquanto estão se exaltando, né? Levando a glória para si próprio através de uma pessoa estava enferma, uma pessoa estava endemoniada e eu fui usado para curar. E ali o culto foi tremendo, foi abençoado. Muitas almas se salvaram quando eu fiz a ministração da palavra de Deus, ou quando fiz um convite, ou então eu encontrei fulano na rua. Ele falou que estava precisando tanto de uma palavra e o Senhor me usou. Não é nada disso. A palavra de Deus diz claramente que nós somos uma carta escrita por pessoas essas que conhecem o Evangelho ou não conhecem. Ou seja, nós não precisamos de um crachá, como diz a palavra de Deus. Não precisamos de cartas feitas por mãos de homens e tintas para dizer quem nós somos. Mas a nuvem de testemunha é que vai testificar de nós e o Espírito Santo vai testificar em nosso espírito. E então nós nos equivocamos, Às vezes nós achamos que estamos bendizendo o nome do Senhor e estamos trazendo a glória para nossas vidas. E é por isso que nós vemos hoje em dia aí o que está. O pastor famoso cicrano vem pregar. Aí todo mundo vai. Não tem tempo de ir sequer para consagração, para uma oração. Mas aí vem o famoso, todo mundo quer ir, todo mundo tem disponibilidade, não tem dor de cabeça, não tem doença que pare, né? E então, vemos que a pessoa ter uma boa oratória, a pessoa ser um bom pregador, um bom cantor, agrega em nossa vida
um orgulho, né, uma vaidade, que aí nós vemos a necessidade do espinho na carne, para que nós não venhamos nos exaltar, como eu disse no primeiro vídeo. Então aí imaginem, se essas pequenas coisas já nos faz vaidosos, né, pode ser que venha o orgulho, é muito fácil isso acontecer. Então vamos imaginar a partir do momento que o Senhor nos dá um dom de cura, um dom de libertação, um dom para entregar profecias de milagres, né, de coisas milagrosas e até mesmo a salvação, né, a uma pessoa se converter por causa de nossas palavras, por causa de nossas orações. Quando tudo isso acontece, nós queremos falar, nós queremos divulgar o que aconteceu, né? Porque nós nos tornamos alegres realmente pela manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Nós ficamos sim muito aventurados. Alegres é pouco. Portanto, essa presença do Senhor na nossa vida, ela é para ser falada não pela nossa boca, mas sim pela boca de quem teve a transformação, de quem recebeu o milagre e etc. E é essa nuvem de testemunha que irá testificar sobre as nossas boas obras, descrita em Efésios, né, onde fala que nós somos salvos pela graça, não por obras. Por que não por obras, se nós somos salvos somente por obediência a Deus? Obediência a Deus é obra sim, mas vamos entender a parábola. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. E isso quer dizer exatamente o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 18. É para que nós não venhamos abrir a nossa boca e dizemos o que fazemos, o bem que fazemos, o que deixamos de fazer, se Deus nos usa ou se Deus não nos usa. A pregação não é nossa. A pregação é sobre Jesus fazer pela humanidade. Não é sobre nós. Nós somos um instrumento. Nós somos os escolhidos, nós somos os ungidos. Mas jamais poderemos abrir a nossa boca para contar os milagres que Deus operou através da nossa vida. Isso também traz uma soberba, uma exaltação, traz aplausos, traz seguidores, atrai seguidores. E não é isso. O Evangelho não é sobre nós, mas sobre o ide de Jesus. Somos chamados pelo Senhor, mas somos reconhecidos através da nossa humildade. Precisamos ser reconhecidos pela humildade. Mas vamos fechar essa segunda parte com chave de ouro. Em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Meu Deus do céu! E é por isso que em João 10, o próprio Jesus se coloca como um bom pastor.
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Esse contexto aqui é um absurdo de clareza. Mas o Espírito Santo também me faz compreender que, em meio à maioria que me odeia por essa palavra, que pensam que estão me odiando, né? Estão odiando a própria palavra do Senhor, essas pessoas não compreendem ou não compreenderam justamente para a continuidade do trabalhar do Senhor, né? Pois Ele mesmo diz que não divide a sua glória com ninguém. O Senhor me traz esse ensinamento, mas outros eu não compreendo também. O Senhor até me traz revelações de algumas palavras, mas tem outras palavras que eu não consigo compreender. Por quê? Ele não divide a sua glória com ninguém. Então eu vou lá, quando eu não entendo alguma coisa, eu preciso ir lá buscar uma explicação, vou lá no YouTube, vou lá no Google, para poder conseguir entender. Então vamos encerrar essa palavra aqui com esse versículo chave aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 5, do 5 ao 11. Meditem aí nas casas de vocês, pegue uma Bíblia, se não tiver uma Bíblia, pegue o celular e leia. Leia com o Espírito, trazendo o Espírito de Deus, pedindo para que o Senhor venha esclarecer as nossas mentes e repreender o espírito do engano. Há poder no sangue de Jesus. Clame, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus